Seja bem-vindo, Metropolitano, para mais um episódio do Metrópolis Podcast, que hoje se dedica a falar sobre aquilo que tange a você como cidadão, como cidadã desse imenso país. Nós vamos falar sobre lei e cidadania. Ao meu lado está uma figura muito querida aqui da nossa comunidade. Eu também estou trabalhando hoje aqui, começando os trabalhos com o meu co-host. Já apresento a vocês todos e vamos ter momentos de muita reflexão. Afinal de contas, já começamos janeiro com episódios nunca antes vistos, né? Com o trocadilho da palavra na edição desse país. Então, se você está conosco mais uma vez, considere ser inscrito aqui do canal Metrópolis Podcast, ativando o sininho para notificações e não esqueça de deixar o seu like. Todo comentário que você deixar aqui vai ser analisado, vai ser degustado e vai trazer para a gente o feedback, né? Nós estamos aqui exatamente para isso, para inclusão, nós estamos aqui para informação e, acima de tudo, para trocas de ideias. Sem mais delongas, vamos então começar a apresentar o nosso ilustre convidado. Doutor Lago, quem é o doutor? Bom, eu sou advogado há 26 anos. Sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestre em Direito desde 2008, sou doutorando em Educação e sou professor da Unespar e da Unipar e supervisor do Núcleo de Prática Jurídica da Unespar e atual vice-presidente da OAB Subseção Paraná. Essa é a minha história. Estou residindo em Paranavaí há 26 anos. Após a minha formatura, eu mudei para cá a convite do meu tio, o Dr. Paulo Campos, que tinha um colega que trabalhava com ele, o Dr. Wellington, que foi aprovado num concurso da magistratura no Espírito Santo, e eu entrei no lugar dele, no escritório que estou até hoje, lá no Barão do Rio Branco. Mas o doutor é de qual cidade? Eu sou nascido em Paranavaí, criado em Diamante do Norte e morei 20 anos lá e mudei para Maringá, onde residem meus pais desde 1990. Então, quando eu me formei em 96, vim para cá. Nós costumamos também apresentar a vocês qual é o nosso co-host. Pedro Arthur, quem é você? Bem, Pedro Arthur é essa figura que nasceu em Paranavaí. Eu nasci aqui em Paranavaí em 65. Estou com uns 57 anos e tenho uma história envolvida aqui no jornalismo. Iniciei o jornalismo diurno aqui, na época ainda de Armando Trindade Fonseca, diurno o matutino, né? E num período em que não tinha internet, não tinha celular, a dificuldade era grande. Eu, assim como o Dr. Lago, né? Iniciei o curso de Direito, não concluí, para ele depois poder brigar comigo, né? Não concluí o Direito, mas me aprofundei no jornalismo. Foi quando existia a Rádio Cidade, aqui em Paranavaí, que foi comprada pelo Ricardo Chabe, já falecido, né, recentemente, que é hoje, que depois virou a Rádio Transamérica e hoje é a Rádio Mais. Ali iniciei o jornalismo, junto com o jornalista que hoje está na Rede Globo de Campo Grande, que é o Gustavo Marques. E ali comecei a ter a vida do jornalista com uma visão cultural voltada para a política. Que a política, acredito que todos concordam comigo, é uma cultura. E a política partidária é a que hoje é mais dita, né? E hoje eu tive junto com o blog do Joaquim de Paula, há 15 anos iniciamos junto, e hoje eu tenho um portal de notícias, é o tudopolitica.com.br. Demorei um pouco, mas consegui falar. Esse é o Pedro Arthur. Esse é o Pedro Arthur. O Pedro Arthur, então, vai nos auxiliar aqui nas diversas perguntas, que, na verdade, como é um bom bate-papo, nós vamos enveredar aí por caminhos e nós costumamos dizer, né? O Metrópolis Podcast é mais do que uma entrevista, é um bate-papo. E me chamou muito a atenção que o doutor falava sobre a veia de professor. Quando começa essa sua
intenção em lecionar? Então, eu sou filho de professores, começa por aí, né? Então, quando eu vim a Paranavaí, eu vim através de um convite e, na verdade, eu não conhecia ninguém aqui, mas ninguém mesmo. Então, só para eu entender, quando o senhor nasce aqui... Vou para Diamante do Norte. Muito novo? Recém-nascido. Ah, porque então minha mãe isso. esteve no Hospital São Lucas, Uhum. fez o parto lá e retornamos para Diamante do Norte. Entendi. Certo? Então o senhor só retorna na fase adulta? Só depois de formado aqui. Então não conhecia ninguém mesmo. Assim, até um traço legal que na época, por eu não conseguir, não conhecer ninguém aqui, eu comecei a buscar clientelas da região. Porque aqui já tinha um certo número de advogados e comecei com contato com um, com o outro e acabei fazendo uma boa clientela. Na sequência, em 2000, eu abri um escritório em Loanda, onde eu tive esse escritório durante 11 anos. Na sequência, eu abri em Terra Rica, sempre junto com o Paranavaí. Uhum. Fiquei lá mais 6, 7 anos. E em 2006, 2006 eu comecei a fazer o mestrado, terminei o mestrado e aí eu comecei na docência. Influenciado pelos pais, talvez? Influenciado pelos pais e também pela profissão do direito. Você sendo professor, você se obriga a estar atualizado sempre. E eu sou muito comunicativo. Então, isso ajuda muito. Os alunos faz você rejuvenescer cada dia. E a troca de informação é uma coisa assim espetacular. Então te ensina demais. Então isso na minha profissão é muito bom. Além de ser uma propaganda gratuita. Porque se você dá uma aula boa, se você atende as pessoas bem, se você demonstra conhecimento, todo esse contato que você tem no mundo acadêmico vai fazer uma propaganda gratuita tua. Criar uma rede de exatamente, contatos, né? Exatamente. Então você não precisa, por exemplo, assim, você não precisa ficar, na época era colocar propaganda no jornal ou coisa parecida, porque os teus alunos falavam do seu nome, né? Então, e geralmente se fala muito bem do professor quando se gosta. Exatamente, Né? ou muito mal. O sujeito é meu professor, ou aquele ali me deu aula e... E ser professor é uma liturgia, né? Porque você tem que preparar a aula, corrigir a aula... Fazer prova, aplicar prova e corrigir prova. Remuneração ruim, né? Mas mesmo assim, eu acho que o ser professor não pode estar atrelado à questão financeira como um fim único. Tem que gostar do universo acadêmico. Senão a pessoa não continua. Não continua, não né? continua. Não tem os incentivos. Já vou colocar aqui uma questão, porque eu tive a oportunidade também de lecionar no curso de Tecnólogo e Marketing na faculdade, e eu me deparava com a seguinte questão. No meu tempo, os professores, eles eram, vamos dizer assim, a única fonte confiável. Né? O Pedro acabou de falar que ele é do tempo que antes da internet, né? E pasme, existiu um tempo recente sem internet. E hoje em dia não, hoje em dia você está ministrando a aula e você tem aqueles alunos que já estão com o Google ligado para saber se aquilo que você fala procede. E qualquer que seja o deslize, eles vão querer desmentir você na frente dos outros alunos. Quer dizer, no meu tempo eu precisava recorrer a livros, se eu tivesse qualquer sombra de dúvida, para tentar ter um material, para tentar debater ali com o docente. E assim era aquela relação, né? O meu mestre, o meu professor. Conta um pouco para a gente.
qual a diferença dos seus professores e da postura dos seus alunos para enquanto o senhor como professor? Bom, então eu vou voltar um pouquinho de falar da minha vida acadêmica. Isso, por favor. Então, quando eu comecei, houve um problema com uma universidade na qual hoje eu trabalho, que o curso de Direito estava suspenso. Então, eu tive que começar a docência fora. Eu comecei a dar aula em Londrina. Ia daqui para lá. Aí eu dava aula em Londrina e Maringá. Uma aventura, hein? Aí teve uma época que eu dava aula em Nova Andradina, Maringá e Londrina. Para quem não sabe, tá, pessoal? Nós estamos em Paranavaí e daqui para Londrina são quantos quilômetros? 200? 180 quilômetros. 180 quilômetros. E 200 para Nova Andradina e 70 para Maringá, né? Isso tudo E assim frequente? Frequente, a semana inteira e advogando. E advogando. E também eu dava aula em especializações. Cascavel, Muarama, onde mais? Maringá, no Paraná inteiro aí. Também lá em Nova Andradina, dava aula em especializações do curso de Direito. Então teve uma fase da minha vida que eu rodava por semana 1.000 e tantos quilômetros. Por semana? Por semana. E chegava o sábado, 11 e pouco da noite. Porque as especializações são geralmente sexta e sábado o dia inteiro. Sexta noite, sábado o dia inteiro. Então, a Cascavel mesmo. Saía de lá 5 horas. Chegar aqui... Meia-noite. Meia-noite, né? Então, de quando eu comecei para hoje, há uma diferença, assim, monstruosa. E na tua pergunta se encaixa com o meu doutorado de hoje. Que eu faço doutorado em educação. Por que eu escolhi educação e não escolhi o direito? Porque eu queria me aprofundar na arte de ensinar. Porque como eu já milito na advocacia há muito tempo, tenho muita prática na área. E na educação eu estou surpreso. Cada dia eu aprendo mais. Pedagogia das diferenças. Você aprender a ensinar o diferente. Você não pode excluir ninguém. Você tem que trazer essa pessoa para o seu seio. Você entendeu? Exato. Hoje o aluno não pode ser descartado de jeito nenhum. Você tem que arrumar um método para que esse aluno desenvolva o máximo dele. O máximo das suas competências. Exatamente. Né? E tem mais. Ninguém é igual. Todos nós somos diferentes. Então, não pode haver um ensino padronizado. E isso é a maior burrice que existe. Você tem que ter liberdade para encontrar o ponto de equilíbrio na tua sala de aula para você atingir todos os alunos para que eles entendam o conteúdo. O conteúdo, exatamente. Interessante. Então você tem que verbalizar, você tem que utilizar a internet, utilizar todas as ferramentas possíveis. E hoje tem coisas na digital que é interessantíssimo, só que não é disponibilizado. É assim, tem algumas universidades que tem, tá? Aqui a gente tem muita carência. Mas é um material que a universidade tem que ter disponível ou está no mercado? Está no mercado. Tá no mercado. Eu acho Por exemplo, uma coisa bem simples. Por exemplo, tem uma situação que você, para não ter a tal da patotinha em sala de aula, que isso é uma coisa muito ruim, que é aqueles que excluem os outros. Cria-se uma patotinha para fazer trabalhos acadêmicos e nunca socializa com demais. Isso é terrível. Isso é terrível para aquela turma. Então, tem um sistema hoje que você joga no aplicativo, no sistema lá, ele faz a distribuição. Ah, é grupos de 4? Então, ele sorteia, pega o nome das pessoas e joga lá e coloca. Uhum. Aí ele vai ser obrigado a socializar cada trabalho com outro colega. Aí ele vai ser obrigado a conversar com esse colega, mesmo não gostando da pessoa.
Interessante. Então, isso é socializar, isso é evitar o bullying. E uma coisa interessante que você falou, em 2010 eu dei aula na Universidade Estadual de Maringá. E foi uma experiência interessantíssima. Então, os alunos de lá eram, assim, muito bons. Muito bons. Eu tinha que ir lá afiadíssimo. Eu tinha que entrar dentro da sala de aula, eu tinha que ver o que estava acontecendo nos tribunais, as coisas do dia, porque senão eu era engolido. O questionamento na sala de aula Questionamento. é daquele aluno que quer desafiar o professor ou ele quer adquirir conhecimento? Tem de tudo. Tem de tudo. Só que Tem de tudo. agora a facilidade de se pesquisa, encontrar, né? É na hora. É na hora. É na hora. Instantâneo. Então, isso eu tô falando em 2010. Já havia. Porque nessa turma que eu tava falando, eram muitas pessoas de concurseiros. Então, eles estudavam e eles eram muito bons na época. Então, todo dia era um desafio. Então, e eu sou acostumado de entrar falando e sair falando de sala de aula. E a questão da docência é o seguinte, você é um conjunto, né? Você tem que impostar a sua voz. Você tem que fazer, isso também é da advocacia, você tem que fazer ele acreditar em você. Lógico que você não vai falar um monte de bobagem, mas você tem que passar para ele acreditar que você está falando. E no direito, nós professores, eu faço isso. Eu incito que eles perguntem, que eles divirjam de mim. Eu não adoto livro algum. Eu falo, olha, tem a bibliografia aqui. Você pode pegar qualquer um. Todos eles vão falar a mesma coisa, vai chegar ao mesmo ponto. Porque a maior bobagem é você adotar um único livro e esse camarada se formar em cima de uma ideia única. Isso no direito é inadmissível. Igual a pessoa responde uma questão da prova. Você vai aceitar só o que está no livro. E se ele explicou com as palavras dele? Tá valendo. A sua E se ele divergiu da resposta fundamentando? Tá certo. Agora você não vai poder aceitar uma resposta não ensino um acadêmico de direito. Igual tem alguns alunos que ficam bravos. Professor, você não deu nem metade da questão? Eu coloquei sim. Eu falei sim e não é resposta. Você tem que falar sim e o porquê é o sim. É que nem comentarista de futebol, né? O Exatamente. que você tá achando boa? Não dá, né? Então é dessa forma. Então a gente tem, é por isso que os alunos de direitos têm a fama de alunos chatos. Por quê? Porque eles são questionadores. Eles são formados para questionar. E eu sempre falo para os alunos, não fique com a opinião de uma determinada pessoa. Não ouça o que os outros dizem. Ouça o que os outros dizem e depois vai lá na fonte e certifica se aquilo é certo ou errado e depois você toma a sua decisão. Uma pergunta antes do Pedro começar com as dele. A gente está numa era em que as séries, né, dos streamers, a gente não pode nem falar só Netflix, existem N. Certo. Estão fazendo um trabalho que eu considero muito importante, mostrando muitas profissões. Então tem lá o sujeito que maratona CSI, né? Ele acha que ele já é um perito por ficar lá 9 temporadas. A mesma coisa acontece ali com os médicos. Tem as maratonas que estão há 15 anos no ar, como a Grey's Anatomy. Então todo mundo já sabe fazer diagnóstico lá. Isso não foge ao direito, né? Eu mesmo conheço umas 2 séries que eu acho fantásticas. E tem como direito, né, fundamental. Obviamente é um direito americano. Mas aí eu quero chegar nessa questão. O quanto o doutor vê dessa... Não vou colocar o termo gourmetização, mas dessa moda
de se ver numa série, eu vou querer definir a minha profissão porque eu gosto muito daquele ator, aquela atriz que está naquela série. Isso para o direito é bom? Ou isso simplesmente leva a pessoa até lá e depois ela vê que não é isso que ela quer, não é o caminho dela? Tem essa influência? Bom, primeiro que tem que o direito americano e inglês é completamente diferente do nosso, que é do common law. E o nosso é do direito romano, latino. Tá? O nosso vem por Itália, Alemanha, França, que é desse direito romano. Não tem nada, mas nada a ver. Lá é o direito costumeiro. Eu gosto de dizer que tudo eles invocam a quarta emenda. Já ouviu falar disso? Tudo é quarta emenda. Vou invocar a quarta emenda. E aí o sujeito assiste isso e vai para uma sala de aula pensando o quê? Por exemplo. E eu vou te dar um outro dado. A Constituição dos Estados Unidos é de 1783. 1783, e até hoje tem 7 emendas. Do Brasil, acho que já passou de 50, e ela é de 88. E nós tivemos no Brasil 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67. Depois teve uma emenda de 69 que reformou quase toda de 67, que é do regime militar, e a de 88. 8 constituições. E nós somos de 1822. A nossa Constituição Federal de 88, ela é magnífica. Nós temos um dos melhores ordenamentos jurídicos do mundo. A problemática que está é a interpretação dela. Tá? O que eu ouço de bobagem aí de alunos ou de leigos que não é da área e começa a falar é um absurdo. Assim, uma coisa assim, até para o ouvinte, uma bobagem assim que é gigante. Menor não pode cumprir mais que 3 anos. Isso é uma bobagem. Vai lá no caso Champinha. Aconteceu há mais de 10 anos e ele está lá, preso. Basta ter um laudo médico, o psiquiatra, o psicólogo dizer que ele não tem condição de voltar à sociedade, ele continua lá. Está preso. Sob custódia. Sob custódia. A prisão no Brasil, o máximo é 30 anos. O Chico Picadinho está desde 1970. Acabou. Para liberar, precisa de laudo médico, precisa de laudo psicológico e precisa de uma série de exames para verificar se essa pessoa está apta para voltar à sociedade. Agora, se vão fazer o exame certo ou errado, aí é outros 500, aí tem a questão humana, né? É igual à interpretação. Então, o PROCON é um dos... O Código de Defesa do Consumidor é considerado um dos melhores do mundo. Do mundo. O CPC, o Código de Processo Civil. A CLT que fala que ela é obsoleta, é uma das maiores bobagens que eu ouço, e é da minha área. Ela fala assim, ela é de 1943, 1º de maio de 1943. Mas quantas reformas ela teve? A última reforma trabalhista mudou mais de 100 artigos. E veio uma aí para 2023. Só a título de conhecimento, ela é tão obsoleta que se um casal homoafetivo adotar uma criança, pode ser escolhido um dos dois para ter licença maternidade. Isso é previsto na CLT. Obsoleta. Se a mãe falecer, o pai pode gozar de licença maternidade. Então, isso é um dos exemplos. E tem mais. A problemática do brasileiro é o desconhecimento da lei. O que acontece com o empresariado é a mesma coisa. Um monte de empregadores vão lá no escritório e começam a falar: só empregado tem direito a isso. Mas a questão é o seguinte: você passa, você fez tal coisa? Você fez tal coisa? Não fez.
Então aí ele se acha perseguido. É a mesma coisa do empregado que fala, não temos direito a isso, direito a aquilo, mas está lá na CLT. Ele não quer ingressar com a reclamação trabalhista porque ele tem medo. Hoje ainda nós temos o famigerado vocabulário, que é o fim da picada. A pessoa fala, eu vou colocar no pau. Pau é pau de arara, é ditadura. Você em busca do seu direito, você está colocando a empresa no pau. Tá? Lógico que há excesso, tanto de empregado como de empregadores. Lógico que há. Mas há muito a ser feito. Tem muitas empresas que devem buscar uma consultoria jurídica, mas o brasileiro é daquela coisa do mais fácil. Ah, não, eu vou gastar com um advogado para me prestar uma consultoria. Mas uma consultoria com um camarada da área. Não adianta, nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa, se você me perguntar alguma coisa da área criminal, eu vou falar, eu não sei, eu não vou te atender. Então ele tem que ir, né, em especialistas, que vai poder te dar um respaldo. Agora, nós advogados, nós temos que falar, eu tenho vários clientes, empregadores, que eu falo, olha, eu estou aqui para te orientar, falar o que é certo e o que é errado. Se você não fizer, eu não posso fazer nada. Claro. Se surgir a reclamatória trabalhista, é lógico que a gente vai tentar fazer a defesa dentro do possível. Dentro do possível. Mas uma grande maioria não cumpre. Só busca o advogado quando, usar um jargão popular, quando a porteira estourou. O senhor me fez pensar da seguinte forma, né? Eu estava fazendo aqui um paralelo dos alunos que eu tive. Eles perguntavam, professor, quanto você estudou? Porque parece uma mítica, né? O professor é aquele cara que estudou tudo. Com acesso facilitado e com assim, a diversidade de aplicações, o senhor acabou de falar, tem área civil, né? Tem área tributária, agora está se tornando muito útil através da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, direito digital. Então, assim, quando um aluno egressa, ele tem que ser um pesquisador. Ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar, inclusive, pelo que o senhor falou em poucas palavras... Ou ir para outra área, né? Ele tem que gostar de história. Também. Porque nada... Pelas datas que o senhor vai elencando aí, nada nasceu ontem. Tem fundamentos. Tem as emendas, né? Tem a forma de atualização, mas tudo já estava lá. Quando um aluno diz isso para o senhor, quanto tempo eu devo estudar para ser bom por dia? Qual é a sua resposta? Bom, aí, eu no primeiro dia de aula, em todos os locais, em todas as instituições que eu trabalho, eu passo tudo o que pode e o que não pode fazer. E falo para eles, o que é combinado não é caro. O que eu combinei com vocês, eu vou cobrar. E sempre que eu for cobrar de vocês, eu vou avisar antes. Se alguma coisa cair na prova que eu não dei durante, ou eu não mencionei, eu anulo na hora. O senhor fala o que pode, o que pode ou o que não deve. pode. O que pode e o que não pode ser feito na aula. Por exemplo, tem instituição que eu não deixo utilizar celular. Se quiser utilizar celular, pode sair da sala. Certo? Então, para que celular? Se for fazer uma pesquisa, tá livre. Mas para ficar... porque a pessoa que utiliza o celular atrapalha um grupo de 5, 6, já tem estudo. O que está em redor, o ser humano é um ser curioso. Então, ele vai atrapalhar esses. Então, isso atrapalha muito a aula. Então, eu falo, aí indo à tua pergunta, que hoje a gente tem um déficit de leitura exagerado. O número de conhecimento de palavras, vocabulário pelo aluno reduziu drasticamente. A internet é uma das culpadas, inclusive para a escrita errada.
VC, você, comigo, CMG, e assim, isso, uma redação de um aluno, hoje, não é difícil você encontrar coisas terríveis. O camarada não sabia escrever. Chega na faculdade não sabendo escrever, fazer uma redação, por causa da questão do vocabulário. Como eu estou na ponta, porque a universidade está na ponta, nós pegamos, eu já tive alunos pseudos alfabetizados. O que eu falo para eles? Falei, gente, primeiro de tudo, para não te traumatizar tanto, não pega um livro de direito de bate-pronto. Pega um livro de esporte e começa devagarzinho a ler. Pega a fofoca e começa a ler. Você vai criando, aí você vai lendo, vai criando o hábito, e aí você vai entrando dos livros de direito. E também outra coisa que é muito importante, pegue uns livros mais didáticos, mais fáceis de leitura. Não dá mais um livro que é para o profissional do direito, que já é formado, tem uma especialização. Está acostumado com aquelas palavras, exatamente, né? Exatamente. Então tem que começar com a leitura mais fácil. Eu brinco muito. Falei, gente, o que você faz no banheiro, gente? O banheiro é o culto à leitura. Você vai no banheiro, lê um pouquinho ali, poxa. Você tem um celular hoje, pega ali e lê alguma coisa. Porque o conhecimento ele é infinito. É verdade. Infinito. Aí você falou assim, quanto tempo eu devo estudar? A vida toda. A vida toda. 25 horas por dia, não é 24. A vida toda. Aqui a gente está tendo um bate-papo. Eu estou trocando informação contigo, você comigo, eu estou aprendendo com você está aprendendo comigo, ele também. Isso que é o gostoso e também do magistério. Isso é muito interessante. Cada dia um traz uma coisa nova para você. Você sabe o que eu acho fascinante do linguajar de vocês? Aqueles termos que a gente não usa mais. Por exemplo, o meu associado. Essa ideia de associação, para dizer o meu colega de trabalho, né? Aquele que divide o ambiente ali, a gente não vê mais, né? Palavras como o meu associado. Quando eu faço um cartão de visita para os meus clientes, eu vejo lá advogados associados. Eu acho tão bonita essa ideia dessa associação, é quase uma irmandade em prol daqueles serviços que vão ser prestados, né? E quando eu comecei a ler, é assim, eu lia no ônibus. Eu falei isso num podcast agora passado, eu não tinha o que fazer 2h30 no ônibus até chegar no trabalho. Eu tinha esse hábito de ler. Era legal? Não era. Cada vez que o ônibus fazia um chacoalhão daquele, eu perdia qual era. Mas era o único modo de eu ganhar um mínimo de vocabulário, né? Sim. Então, o senhor está querendo dizer que não existe um bom advogado se ele não for amante da leitura. Não tem. Não tem. Mas o bom advogado é um conjunto, né? A arte da advocacia... Da oratória. Da oratória, não é para qualquer um. E existe... Não é só oratória. É o traquejo com a pessoa, você saber lidar com a pessoa, com o próximo, com respeito. Você saber o camarada chegar nervoso para falar contigo. Você fala, por que você tá nervoso? Ah, porque ele fala assim, calma, vamos conversar. Vamos ver o que eu posso te ajudar. Porque só não tem jeito para a morte. O resto tem jeito para tudo. Isso eu falo para os alunos direto. Então, quando acontece um equívoco na advocacia, você não tem que chorar as pitangas. Você tem que minimizar. Minimizar o prejuízo. E reconhecer o erro e não cometer de novo. É isso que você tem que fazer. E quando a pessoa faz, ou por exemplo, não te paga, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, você acha isso correto? Você gostaria que eu fizesse isso com você? Então eu sempre jogo para outra pessoa a reflexão. Para o aluno a mesma coisa. Quando o aluno vem reclamar de tal coisa, eu falo assim, você acha que você está certo?
uma coisa que os alunos me conhecem. O aluno chega com a prova assim, professor, essa questão aqui o senhor corrigiu errado. Eu falei, ah é? Por quê? Me fala o porquê. Por que o senhor errou? Eu falei, me mostra o porquê. Argumento. Porque se você não argumentar por quê, vai continuar errado. Agora, se você me convencer, eu corrijo na hora. Não tem problema nenhum. O negócio é que a gente vive também a questão da arrogância da pessoa e não reconhecer o seu próprio erro. Isso deve ser comum. Muito comum. Ou você ser arrogante com conhecimento. Quem conhece mais são as pessoas mais humildes. Daí Que não entra- demonstram o conhecimento alheio, porque ele conhece, ele não precisa arrotar conhecimento, porque o cara conhece. Daí existe o lago amigo do aluno. Opa, com certeza. Não te falo amigo, o parceiro. O associado. O parceiro, aquele que precisa do professor, que está sempre pronto para ajudar o aluno, para Porque fazer o que é preciso, pessoas de baixa renda, ajudar. Eu sou professor da Unespar, a Unespar, a grande maioria dos alunos são alunos de baixa renda. Então, eu tenho um carinho enorme pro pessoal lá também. Não deixo de ter também um carinho muito grande pelo pessoal da Unipar, mas é um pessoal de menor poder aquisitivo. Então isso, você tem que dar um pouco a mais. A universidade pública sofre demais com questão financeira. Então você tem que ajudar esses alunos, até custear alguma coisa, um café, um lanchinho ali no estágio, porque não tem. Então nós professores cotizamos ali e fazemos também. Então tudo isso ajuda. Os alunos gostam, né? Por exemplo, em dezembro nós fizemos um direito na praça para atender a comunidade carente, para que os alunos vejam como é o dia a dia, entendeu? Então a gente se doa e a gente faz tudo o que eles pedem pra gente. Mas tem muita gente que gosta de ter muito direito, mas obrigação nenhuma. Certa feita um aluno também foi lá na Unespar, mas não era na época, ainda não tinha o direito. O camarada chegou e falou assim, professor, tal. Eu falei assim, olha, você não pode falar porque você não vem na aula. Era um aluno metido em política estudantil. Era o defensor do negócio. Mas o cara matava a aula todo dia. Assim, nas minhas aulas. Falei, olha, você não vai poder falar, porque você não vem na aula. Então, esse camarada que está na política estudantil, primeira coisa, ele tem que dar o exemplo. Uma das coisas que eu utilizo muito na minha vida, eu sendo professor, sendo advogado, sendo vice-presidente de classe da OAB, eu sou vidraça e exemplo. Tem um monte de gente que olha para mim e quer que eu sirva de espelho para eles. Eu não posso negar isso a eles. Então eu fico me policiando sempre, estudando sempre, estudando, para poder passar o máximo para eles. E também não é vergonha nenhuma um aluno perguntar e você não saber, falar assim, olha, isso daí eu tenho dúvida, mas eu vou ver na próxima aula, eu vou trazer a resposta para você. E aí acontece essa troca que... Lógico. Aluno traz muita informação. E outra coisa que é muito importante é você policiar os demais colegas para não ficar tirando sarro, porque acha que a pergunta é idiota. Não é pertinente, né? A pergunta idiota, às vezes, tem um fundo de razão muito grande. Uma honestidade, né? Exatamente. O senhor menciona OAB. Como que a OAB entra na sua vida? Porque a OAB, para muitas pessoas leigas, aí eu estou fazendo uma pergunta como leigo, né? Parece ser aquela entidade máxima, né? Onde você tem que prestar a prova da OAB e tudo mais. Como que ela entra na sua vida? Bom, a OAB, na realidade,
é uma das instituições mais importantes do Brasil, tá? Porque ela defende os cidadãos, tá? E aqui, por que eu entrei na OAB? Eu entrei na OAB, entrei já um pouco tarde, eu entrei como conselheiro, fui 2 vezes conselheiro da subseção aqui, e estou no 2º mandato como vice, tá? Eu entrei por questões de prerrogativas. Quando fala defesa de prerrogativas, é defesa das prerrogativas dos advogados, dos direitos dos advogados. Questões de advogados com problema com juízes, promotores, que não é respeitado, quando acontece, né? Não digo que isso é uma coisa recorrente, mas quando acontece, a OAB tem que estar lá presente para representar o seu representado, tá? E também a OAB, nós fiscalizamos concursos públicos para ver a questão da lisura, as eleições, vamos nas escolas falar sobre política, voto. Foi feita campanha agora na última eleição do voto do maior de 16 anos. Então, é uma questão de cidadania. Então, eu exerci o cargo de presidência interina agora, o mês de dezembro. Inclusive, hoje foi retransmitido o cargo para o presidente atual. Então, é algo muito gratificante você poder ajudar os demais colegas. Questão de falar com os juízes, questões de alvará. Alvará são os documentos que os juízes emitem para os advogados receber os valores dos seus clientes e os seus honorários. Então, às vezes, demora um pouco. Então, a OAB tem que fazer esse meio. Então, e dentro da OAB, como também na advocacia, a gente sempre tem que ser maleável, saber conversar com todo mundo, ouvir todo mundo e tentar, como que eu digo, deixar todo mundo satisfeito. Tratar, humanizar a coisa, né? Porque a questão também do advogado em si, há toda uma situação que acha que o advogado é um ser muito reservado, é o tal do juridiquês. Então, não, tem que humanizar mais. A questão do corporativismo, ela está ficando em desuso, porque tem situações que são contundentes. Não tem como falar que a pessoa não fez. Tá ali no celular. Ela faz prova contra si mesma. Então, Um áudio. Vamos só para vocês situarem com um caso que está o caso da atualidade, do Daniel Alves. O que ele fez foi um desatino de uma irresponsabilidade. Não vou nem falar do ato, que eu não sei se cometeu ou não cometeu. Mas o camarada, ele vai depor sozinho. É de uma loucura que você não tem dimensão. Primeiro, como que ele vai depor de algo que ele não sabe o que a pessoa falou? É um direito dele saber primeiro. Por que ele se enroscou? Porque eles não mostraram para ele o que ela disse. Perguntou o que aconteceu para ele. Ele veio lá com a mentirada. Depois ele teve que desmentir. Depois ele teve que desmentir novamente. E deu a versão que é a atual. E aonde que ele caiu, que agora é a coisa mais contundente que tem? A tatuagem. Já é o 4º episódio daí. Não, a tatuagem, ele tem uma tatuagem íntima. E a moça detalhou. Descreveu. Não tem como o cara não ter ficado nu e a pessoa saber da tatuagem. De uma tatuagem íntima. Tá, mas vamos... Porque ele falou que ele não teve, no primeiro momento, que ele não teve relação. Então como que ela sabe dessa tatuagem?
Mas talvez, assim, hipoteticamente, né? Com essa exposição de redes sociais, será que ele já não tinha se exposto que fez a tatuagem? Isso tudo pode até ser, mas é difícil, né? É difícil. Então, o que a pessoa fica... Tudo hipotético, eu não sei se é ou não. Mas tem as câmeras lá também, é outra situação de hoje que tem que tomar muito cuidado. A gente está vivendo um Big Brother hoje. Claro. Em todo lugar. Ele falou que foi segundos. Aí tem a câmera lá falando que ele ficou 15 minutos lá dentro com a moça do banheiro. Entendeu? Então, agora, ele vai ter um trabalho, se ele é culpado ou não, se a moça é uma aventureira ou não, aí vai depender da instrução do processo, né? Mas que ele vai ter uma dor de cabeça gigantesca, ele vai torrar muito dinheiro. Muito dinheiro. Um advogado que eu conheci há muito tempo atrás, ele contava uma história assim. Essa situação, não estou dizendo essa que nós estamos falando, mas uma situação muito difícil. É como você chegar no alto de um prédio e jogar um travesseiro de pena. Joga lá do 8º andar. É provável que você, quando o travesseiro cair, você ainda consiga pegar algumas penas. Algumas. Porque é improvável que consiga pegar todas. Ou seja, palavra lançada. É aquela questão da reputação, né? Você vive uma vida inteira para ter uma reputação e de repente uma coisa possa colocar à prova. Falar em prova, eu nunca entendi, por exemplo, aqui talvez não seja a área de atuação do doutor, mas só para esclarecer aqui quem está nos assistindo. Quando uma pessoa, por exemplo, ela cai numa blitz, e aí diz que ela tem que usar, ela pode ou não usar o bafômetro. Sim. E aí tem uma tal de prerrogativa que ela não precisa criar prova contra si. Explica pra gente como que é isso. Isso é um direito constitucional. Isso, explica isso. É um direito constitucional dele, é um direito fundamental dele. De não produzir prova Ele contra si. não houve uma mudança da lei, só que o policial, como ele tem fé pública, presume-se que ele está dizendo a verdade. Se ele colocar lá no boletim que ele está ruborizado, que ele está com os olhos vermelhos, com cheiro de álcool, isso já é suficiente para ser condenado. Antigamente não era assim, porque dependia exclusivamente do bafômetro e também não era 000 ponto não sei alguma coisa, que agora é quase tolerância zero para o álcool. Havia uma quantidade que ele poderia ingerir. Até, se não me engano, 2011, 2012 era assim. Agora é praticamente quem quiser beber não dirige, que é um problema seríssimo. Se não me engano, também não é a área da minha atuação, se não me engano é R$ 2.900 a multa. Multa, vai responder criminalmente por dirigir embriagado. E se vier, por exemplo, atropelar e matar uma pessoa, nossa, aí ele tá complicadíssimo. Aí o homicídio é considerado doloso. Isso. Porque ele assumiu o risco. Então ele tem muito do dolo e da culpa. O dolo é quando ele tem a intenção deliberada. A culpa ela se divide em negligência, imprudência e imperícia. A negligência é o ato omisso. Um exemplo, ele foi viajar e não fez a revisão do caso. Ele foi negligente. A imprudência. O que é imprudência? Tem uma placa lá escrito 60 km por hora. Ele anda a 80. Ele está sendo imprudente. E imperito, que é imperícia. Ele não tem aptidão para fazer aquilo. É um clínico geral que vai fazer uma cirurgia cerebral em alguém. Então ele assume o risco. Isso é dolo. Não, isso ele é imperito. Sim, mas porque não, porque o CRM autoriza ele clinicar.
Autoriza. Mas ele foi imperito. Culposo. Tá? É igual a questão de obrigação de meio e resultado. Então, nós advogados, 90% dos casos nós temos a obrigação de meio e não de resultado. Nós temos que trabalhar com todas as ferramentas à nossa disposição para alcançar o resultado. Nós só nós só vamos responder civilmente se a gente garantir o resultado. Tá? Médico, a mesma coisa. Uma pessoa com câncer. A pessoa faleceu por causa do câncer. Você vai condenar o médico? A obrigação dele, via de regra, é meio. Cirurgia estética, resultado. Se ele prometeu um nariz novo para você, da Gisele Bündchen, ele tem que dar o nariz da Gisele Bündchen. É obrigação de resultado. Questão estética. Tá? Então são coisas assim que as pessoas desconhecem, sim, mas acontecem bastante no dia a dia. Está acontecendo exatamente essa semana. De Maringá, né? Não aconteceu lá dos formandos de medicina? Da medicina da Cesumar, né? Que a pessoa, 12 horas antes, disse que não ia fazer a formatura. A formatura. E essa empresa contratada subcontrata outros profissionais. O argumento deles é que nesse interim, quando negou, apresentou a necessidade de um acréscimo no valor, né? Sim. Em torno de R$ 2.300 para cada aluno. Me parece que é isso que mas aí, foi tido como caso, defesa. Eu estava agora na parte do almoço, eu fui visitar uma pessoa muito querida e a gente viu na TV. O rapaz se justificando, dizendo que ele foi contratado, penso eu, que para o buffet alguma coisa. Quer dizer, ele ligou para os alunos, para a coordenação de alunos, dizendo que ele não poderia arcar com aquilo. E ele fez como se fosse assim, o começo, acho que eram 3 dias, né? Ele fez a quinta-feira. Ele pode ser corresponsabilizado? Pode, mas daí vai depender da instrução processual, né? Mesmo que se ele tiver um contrato com essa... Mas depende, aí vai ter que apurar a responsabilidade de cada um no evento. O dano aconteceu por quê? Quem foram os culpados? Qual o grau de culpabilidade de cada um? Isso tem que ser apurado. Se ele vai ser ou não, aí o que vai decidir é a questão da prova, tá? Retornando um pouquinho, a questão da advocacia também, é muito importante também, por isso que eu falo que é muito difícil, além de você saber a questão teórica, você tem que saber conversar a questão da oratória, e também você tem que ser muito astuto na audiência. Você tem que estar saber do direito para fazer uso das ferramentas, porque é tudo de bate pronto. A pessoa que desconhece vai passar apertado. Aquele que conhece, ele está com 10 passos na frente. E na advocacia, os juízes sabem quem são os advogados que conhecem, quem não conhece, quem é pilantra, quem é bom, quem é da área, quem não é, e os advogados vice-versa. Se vai numa audiência, você sabe que ele é uma pessoa de baixo conhecimento, você passa como um trator em cima. Então, tem ações, por exemplo, que você verifica que a pessoa ganha 10, mas se ele tivesse com um bom profissional, ele poderia tirar 10 vezes em cima daquilo. Você extrair do processo mais coisas por falta de conhecimento. Isso é sério e acontece demais. Principalmente na questão de responsabilidade civil, acidente de trabalho, acontece demais. Demais. Coisas que você poderia
poderia fazer render muito. Eu vou dar um exemplo que eu estava pelo empregador, uma questão de 400 e poucos mil reais, não é nem daqui da região, tá? A pessoa perdeu 2 dedos, certo? Não foi feita rescisão e foi fechado um acordo por 30 mil reais. Ele tinha 5 anos. Ou seja, pela situação em si, o valor é irrisório. Só as verbas rescisórias dele dariam os 30 mil. O meu cliente pagou como se ele tivesse demitido normal. Se foi acidente de trabalho, como ele estava dizendo, a gente estava discutindo que não foi acidente, certo? Mas ele teria 12 meses de estabilidade, ele ganhava 3 mil e poucos reais. 12 vezes 3 já dava 36 mil. Ele tinha, se não me engano, 8 ou 9 anos de trabalho. Só de multa de 40% já dava quase isso daí. Enfim, o que o meu cliente pagou e ainda em 10 vezes ou 15 vezes, uma coisa assim, de 2 mil e pouco. Entendeu? Ali ficou claro que, lógico que eu não citarei jamais o nome da colega ou colega, mas demonstrou que ela não era da área. Quando eu vi aqui dali, aí eu fiz o que tinha que ser feito pelo meu cliente, né? Neste caso específico, caberia, por exemplo, a parte prejudicada fazer aquilo que o doutor falou, fazer uma denúncia de inabilidade para a OAB deste profissional? Neste caso, não, porque ela concordou no acordo, porque também a questão toda tem a questão da necessidade do dinheiro, tá? Então, ele teria que comprovar que ela errou, que não é uma coisa tão fácil, tá? E também tem a questão financeira. O que acontece na área trabalhista é que o empregado, ele não aguenta esperar o processo, que demora muito. Um processo, eu tenho vários processos de 2010, 2011, 2012, 2013, que está no tribunal, no TST, e que não volta. Então as pessoas não aguentam esperar, e às vezes pegam um valor bem menor que o devido, exatamente porque não aguenta. Fala, doutor, eu preciso pagar a farmácia, eu preciso pagar o supermercado, e assim por diante, entendeu? Então tudo varia. É por isso que é difícil você chegar e falar dessa situação. Mas assim, uma vez que, neste caso aí ilustrado, a pessoa aceitou o pagamento, ela não pode depois ir e dizer não, que... ela aceitou, né? Perante o juiz ainda, né? Porque o juiz também explica, ele é o mediador ali, né? Ele explica, você aceita, você não vai poder reclamar por mais nada. Porque a questão trabalhista, ela é um pouco diferente das outras áreas, porque ela tem natureza alimentar. Como assim, doutor? Explica pra gente. Porque a pessoa vive do trabalho. Certo. Por isso que o crédito dele é privilegiado. Para você entender. Numa questão de falência, o primeiro a receber são os trabalhadores. Porque é uma natureza alimentar. É para a vida dele, da família dele. É crucial. É crucial para a vida dele. Ele só é superado se ele ganhar mais de 100 salários mínimos, que daí o crédito tributário, que é o crédito do governo, passa a ele. Caso isso aí, se for requerido. Não, é automático. Se ele ganhar mais, se o trabalhador ganhar mais de 100 salários, aí o crédito tributário da União ultrapassa o direito dele e vem para o segundo lugar. Caso contrário, mas a pessoa ganhar 100 salários, é 1.302 hoje, gente. É 133 mil reais. Então é muito difícil. Então, geralmente, os trabalhadores têm.
Por isso também que o processo trabalhista ele é o mais célere, é o mais rápido de todos os demais processos. Por causa da natureza do alimentar. Creio que também se encaixa a questão de pensão. Pensão também tem natureza alimentar. É no mesmo patamar. E isso tange ao civil, direito civil. Ou familiar. Civil. Civil. É porque na emenda 45 de 2004 modificou a competência da Justiça do Trabalho. Então passou que tudo que fosse relativo a trabalho é da competência da Justiça do Trabalho. Não importasse a natureza, se é civil ou trabalhista. Por exemplo, acidente de trabalho, ela tem natureza civil. Mas como envolve trabalho, foi para a Justiça do Trabalho. A única coisa que ficou fora da esfera trabalhista foi o funcionalismo público. Porque teve uma ação de inconstitucionalidade, houve uma discussão muito grande lá no STF e ficou naquela situação que a Justiça Estadual e Federal não queria mexer com as reclamatórias trabalhistas de funcionários públicos e nem a Justiça do Trabalho, que é um monte. Então ficou nessa briga e no final das contas ficou para a Justiça Comum, tanto estadual como federal. Porque também um dado muito interessante é o seguinte, que as pessoas não sabem. E uma das primeiras aulas que eu dou, elas ficam espantadas. Porque empregado é uma coisa e trabalhador é outra. São coisas distintas. Mesmo? É. Como assim? Explica pra gente. Então, o trabalhador é gênero do qual o empregado é espécie. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Porque para ser empregado, ele tem que preencher obrigatoriamente os requisitos do artigo 3º da CLT. Se faltar exato. O contrato de trabalho é empregado. Então, se faltar ele é trabalhador, não é empregado. Entendeu? Então, o que é o empregado? É aquele que trabalha de forma subordinada, habitualmente, de forma onerosa, pessoalmente e ser pessoa física. Esse é o empregado. E trabalhador é qualquer um faltando um desses requisitos. Quem é trabalhador não é empregado? Autônomo, eventual, que é o boia fria, o trabalhador voluntário, a mãe social, o avulso, que é o que trabalha na orla marítima, e também o chapa, ele é um avulso. O terceirizado. O terceirizado, aquele que terceiriza, não é empregado. É uma relação de trabalho entre o terceirizado e o tomador de serviço. Ele é empregado do prestador de serviço. Tanto é que a carteira de trabalho é anotado com o prestador. Se o tomador der ordens para esse empregado da prestadora, pode ser considerado fraudulento a terceirização, anular o contrato e vincular ele a tomador de serviço. Por isso que muitos bancos não deixam os vigilantes participarem de festas de final de ano, de amigo secreto, essas coisas, para não ter. Ele tem que falar para a terceirizada falar com o seu funcionário. Tanto é que, não sei se vocês já viram, vigilante começa a dar problema num banco com algum cliente, eles pegam, tira aquele vigilante, coloca ele e coloca em outro lugar que eles prestam o serviço. Por quê? Porque não tem a pessoalidade. Pessoalidade, a pessoa tem que trabalhar ele mesmo, ele não pode mandar o primo dele, o tio dele, tá? E também para facilitar, era como o trabalhador seria o Volkswagen e o empregado seria o Fusca. Tá.
todo Fusca é Volkswagen, mas nem todo Volkswagen é Fusca. Pode ser Voyage, pode ser Gol. Isso que eu falo para meus alunos sempre. Então diferencia. Aí fica fácil. Aí o que acontece? Na Justiça do Trabalho, antes da emenda 45 de 2004, a competência dela era a relação de emprego, só de empregado. Agora é relação de trabalho. Tudo que envolve trabalho. Mas, doutor Lago, você agora pode tirar uma dúvida interessante. O Brasil agora, nesse novo governo, tá facilitando e reforçando a criação e manutenção, isso de forma muito rápida, da força sindical, dos sindicatos. Sindicato que estava desativado há 5, 6, 7, 11 anos, estão sendo reativados. O senhor acha que vai voltar o fortalecimento dos sindicatos que causou medo nos empregados, nos patrões? Bom, na realidade, está havendo muitas informações, a tal das fake news, né? Então, tem muita gente que fica dando informação não verdadeira e criando uma instabilidade governamental. Então, tem muita gente falando assim, a reforma trabalhista de 2017 será revogada. Acho muito difícil. Por quê? O Congresso, ele não é do governo. A oposição tem um número elevado, os que se elegeram. Então, e outra coisa. E quando o senhor fala Congresso, é Senado e Câmara. Isso. Quem governa o Brasil não é o Executivo. Quem governa o Brasil é o Legislativo, seja a nível municipal, estadual e federal. Sempre que de mundo é mundo, sempre foi assim. Então o pessoal acha que é o Executivo, mas tudo que o Legislativo quiser, ele faz. Ele não aprova a lei, ele promove o impeachment do presidente. O presidente está na mão deles, o prefeito está na mão da Câmara. Então por isso que ele tem que fazer a maioria. Agora eu acrescento então uma pergunta. É fato, contra fato. Isso o doutor Lago com certeza apresenta nas primeiras aulas. Contra fatos não existe argumentos. O que está acontecendo agora? Alexandre Moraes vai interferir no Senado e na Câmara? É uma pergunta que todo mundo faz, que o leigo faz, né? Tá, então, antes de eu responder essa pergunta, é importante eu dizer uma outra situação. No início do governo Lula, na primeira reunião ministerial, não sei se vocês acompanharam, ele falou para todos os ministros, falou quem é do nosso partido, quem não é, cada qual tem que ir no Congresso e ajudar a gente com seus aliados para a gente aprovar as leis que o governo acha necessário. Porque o Congresso é fundamental. Pois bem, a questão do STF, a gente está vivendo uma época assim, eu considero nebulosa. Tá? Nebulosa. Porque a gente está vivendo uma época de insegurança jurídica muito grande. Tem situações que o STF agiu corretamente, teve outras que não. Vamos lá para o fato do dia 8. Tá? Dia 8. Houve uma denúncia do Ministério Público para prender os arruaceiros e tudo mais, e uma série de medidas. Mas em nenhum local tinha a questão do afastamento do governador
do Distrito Federal. Aquelas manifestações em Brasília. Isso, no dia 8 de janeiro. Em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, determinou o afastamento dele. Isso a Constituição Federal não prevê. O judiciário, ele é inerte. Ele tem que ser obrigatoriamente provocado para daí tomar a providência. Ele tem que ser chamado a tomar providência. Por isso que tem o Ministério Público, a PGR, Procuradoria Geral da República. Isso é o que diz a Constituição. Então está acontecendo esses fatos assim, que são novos. E tem muitos que defendem isso, dizendo que isso era um mal necessário naquele momento, em virtude da destruição, da estabilidade e tal. O meu receio é o quê? Isso virar um hábito. E o pior, foi referendado pelos demais ministros. É mais grave ainda. Mais grave, muito mais grave. Ele tem parceria para os atos. Não, ficou 9-2. Na questão do afastamento do Ibanez, que é o governador. Não é nem parceria, chega com Não, é porque ele deu uma decisão individual, tá? O que Individual. o senhor explicou o que era de ofício. Ele deu uma decisão individual. Então, para isso ter uma validade, teria que passar pelo plenário do STF, quando junta os 11. Para referendar. O que é referendar? Ratificar, confirmar aquilo. Quando os demais confirmaram, é que é a gravidade. Então, mas numa esfera municipal, já não houve interferência do Alexandre Moraes no município do Mato Grosso do Sul? Jacurá? Não lembro. Não tenho conhecimento. Eu acho que não. A outra coisa grave que aconteceu, são duas coisas graves que aconteceram no STF. A questão do negócio das vacinas lá, aquilo tudo que a questão do Bolsonaro falava, não é bem assim. É porque a questão da saúde, tem a questão, a competência, ela é tripartite. Tem a competência da União, que é a organização geral. Tem a estadual e tem a municipal. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele não poderia dar uma decisão lá a nível municipal e falar para o povo não tomar vacina. Porque não é da competência dele. Aí o Congresso, o Judiciário, agiu corretamente. Disse, ó, a Constituição Federal fala isso. E cada qual, o pessoal vai entender, cada qual no seu quadrado. Tá? A outra questão que aconteceu grave foi o Toffoli, quando ele instaurou um inquérito de ofício para apurar fake news. O STF, ele não pode instaurar inquérito policial. Isso é da competência do Ministério Público, da PGR. Entenderam? Então, isso cria, como fala, um precedente. Prerrogativo. Precedente. Então, pode vir a acontecer mais coisas. Ah, já aconteceu ali atrás. Então, o meu receio é que venha mais coisas. Se parar por aí, tá bom. Se parar por aí, tá bom. Mas pode ser que aconteça. Aí a gente não pode prever o futuro, né? Mas tá complicado a situação, né? Essa insegurança jurídica no qual a gente está vivendo. O próprio presidente Lula, ele foi julgado 3 vezes. 2, ele manteve a prisão em segunda instância. Na terceira, ele foi liberado. 6-5. Então, são coisas assim que a gente
Não dá pra gente absorver isso. Então tem uma decisão do Supremo, tem que ser cumprida, seja boa, seja ruim. Então, e aí eu vejo o que aconteceu ali nessa questão da libertação. O pessoal fala, ele é inocente, o Lula. O Lula não é inocente. Não estou falando nem que é culpado também, porque não chegou ao final o julgamento dele. Foi feito, estourou aquela questão do Telegram, do Moro com o Dallagnol e aqueles negócios tudo. O presidente teve um entreveiro com o Moro. E daí houve essa inversão da votação. Mas eu acho que foi um equívoco, né? Que daí o Lula foi liberado. Porque o tribunal já tinha, o STF já tinha votado 2 vezes, né? Na terceira foi que aí veio que toda a Lava Jato estava comprometida com vícios e tal, e praticamente acabou com a Lava Jato, né? Porque tinha situações ali que não poderiam fazer, que é igual o Moro fala, que os fins justificam os meios, e não é bem assim. Isso serve também para o Supremo. A gente tem que seguir a Constituição Federal. Então os atos do Alexandre de Moraes, Não. dá para dizer que é arbitrário. Alguns sim. Então a nossa equipe... Nessas 2 situações que eu falei, uma foi do Toffoli e uma foi do Alexandre de Moraes. Que foi no mesmo período, nesse prazo pequeno que ele foi substituído. Não, do Toffoli, né? do Toffoli, do fake news, faz 1 ano a 2 atrás. Começou lá o inquérito. E a do Alexandre de Moraes é agora, né? Do dia 8. Sim, essa questão. Essa daí é agora, né? Pode-se dizer que legalmente, constitucionalmente, não poderia. Não poderia. Foi uma questão atípica. Então, a defesa deles era que fez isso para não gerar uma estabilidade generalizada na República. A defesa deles, o fundamento deles era isso. Que era necessário tomar essa atitude sob pena de explodir uma guerra civil no país. Tá? Em caráter de urgência. Exatamente. Bem, nós ficaríamos aqui por mais 1 hora, mas o nosso tempo já está se findando e eu gostaria de aproveitar o agradecimento aqui no Metrópolis Podcast e já fica o convite. Que o senhor venha estar conosco, porque tem tanta coisa para a gente falar. Tem a parte trabalhista, que é a sua especialidade, não é isso? Nós temos aqui elencado algumas outras perguntas, mas nós não vamos fazer, porque o tempo realmente não nos permite. Gostaria que o senhor deixasse aí, então, as suas considerações finais para esse programa. Bom, com base que nós falamos aqui mais da questão da lei e cidadania, o que eu peço a todos os cidadãos brasileiros é que a gente tenha diálogo. Vamos ouvir mais o próximo. Vamos conversar. Não vamos brigar. Vamos saber ouvir. Ter respeito pela opinião contrária. Quantas famílias não estão despedaçadas porque um é Lula, outro é Bolsonaro? Então a gente, mais, né? Exatamente, a gente tem que saber ouvir o outro e cada qual respeitar a opinião do outro. Parar de revanchismo, que um é isso, que é outro é aquilo outro. Cada um tem a sua opinião, pronto, respeite. É igual a questão da eleição. É fraudulento. Agora não importa se é ou não é, espera agora 4 anos, se candidata novamente e tenta vencer a eleição. Eu acho que é isso, que a gente precisa mais harmonia hoje. E torcer para o governo. Eu falo isso, que é como eu já disse, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula. Eu torço para o Brasil melhor. Que o povo é muito maltratado e não merece. A gente é um país muito rico. Se não fosse muito rico, não aguentaria tanta pancada como aguentou. E aguenta, né? Então, a gente tem que torcer para o melhor.
E não ficar torcendo que tudo dê errado, que a gasolina suba, que o alimento suba, para o pretenso candidato voltar ou deixar de voltar. Não, vão torcer para um Brasil melhor, que nas próximas eleições cada um venha com a sua ideia, debatam as suas ideias e os eleitores escolham o melhor. É isso que eu desejo a todos. E fico à disposição de vocês. Quando quiserem me chamar, estou à disposição. Vamos chamar bem em breve. Pedro, suas considerações? Temos que agradecer a presença, primeiro, do nosso amigo, né? O professor, doutor, um amigo, o Lago, que enriqueceu. E o final que você disse aí é maravilhoso, né? Promete mais um período aqui, mais um episódio, né? Para ele falar da questão trabalhista, né? Isso foi só uma dúvida, isso que eu trouxe aqui, lá foi na verdade a dúvida já de amigos que acompanham o nosso trabalho, que falou, não perca a oportunidade para ele esclarecer. E é isso. E vai ter muito mais assunto relacionado a essa possibilidade de mudança da lei trabalhista. Isso é muito bom e eu estou aí também à disposição. E o nosso portal, tudopolitica.com.br, à disposição de todos também. Bem, você que ficou até o final, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Não se esqueça então de fazer parte dessa comunidade, dando o seu like, se inscrevendo, se esse conteúdo foi de grande valia para você. Um grande abraço a todos e até a próxima.